Oi gente, tudo bem? Antes de começar o vídeo de hoje, já queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, por favorzinho. A maioria das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas e eu não posso falar muito porque eu também não era de me inscrever antigamente, mas agora que eu sei a importância disso, queria pedir muito para vocês, por favor, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de curtir, já compartilha com os amigos de vocês para eu continuar trazendo esse conteúdo aqui para vocês, tá bom? Vamos lá começar esse caso então. Hoje eu vou contar pra vocês a história da Brittany Murphy. Vocês lembram dela? Ela é aquela menina que fez a Ty no filme As Patricinhas de Beverly Hills. E ela também participou de alguns filmes bem famosos, como Garota Interrompida, Sin City e Recém-Casados. Lembraram quem é? Brittany Ann Bertolotti nasceu em 10 de novembro de 1977, em Atlanta. Ela era filha de Sharon Kathleen Murphy e Angelo Joseph Bertolotti, mas ela foi criada só pela sua mãe, porque pouco depois dela nascer, o pai dela foi preso por estar envolvido com crime organizado e casas de striptease, e por conta desse afastamento, quando ela tinha 2 anos, os pais dela se separaram. Apesar dos pais de Brittany terem se separado, a mãe dela sempre teve ciência do envolvimento do pai dela com atividades ilícitas e, inclusive, ela já tinha trabalhado para ele anteriormente, antes deles começarem esse relacionamento. Logo depois disso, Sharon foi morar com Brittany em New Jersey. E desde bem novinha, a Brittany sempre mostrou muito interesse pelas artes. Ela fazia teatro, música, dança e desde então, percebendo o talento dela para isso, a mãe dela passou a levar ela para testes para séries, para filme e tudo mais. E vendo que a Brittany realmente estava desenvolvendo esse lado artístico, quando ela tinha 9 anos, a mãe dela decidiu se mudar com ela para Los Angeles para eles tentarem outros papéis lá. Logo que elas se mudaram, a Brittany conseguiu uma vaga no musical Os Miseráveis e desde então ela não parou mais. Ela sempre estava fazendo algum filme, alguma série, mas sempre trabalhos bem pequenos. Até que em 1995 ela conseguiu o papel mais famoso da história dela, que era pro filme As Patricinhas de Beverly Hills. Acontece que para esse filme ela foi escalada para interpretar Ty, uma menina com aparência um pouco fora do padrão cobrado ali pela época. Ela foi colocada no papel como se ela fosse uma menina feia, desarrumada, gordinha, mas assim, ela não era nada disso, ela só tinha um padrão de beleza diferente das outras meninas que foram escaladas pro filme. O filme teve uma repercussão gigantesca, ficou bem famoso mesmo. Eu já assisti várias vezes, inclusive adoro o filme. Só que acontece que esse papel mexeu muito com a autoestima da Brittany. Ela passou a se incomodar muito com o seu peso, com a sua aparência. E pra piorar a situação, ela só era chamada pra filmes secundários. Inclusive, uma vez ela foi recusada pra ser a protagonista de um filme, com a justificativa de que ela não era desejável o suficiente pra interpretar aquele papel. Olha só que situação que fizeram com a cabeça dessa menina. Ela estava cansada de interpretar papéis secundários, como a amiga gordinha ou a amiga feia, e o que ela queria mesmo para a carreira dela era ser protagonista de comédias românticas. E ela achava que ela só iria conseguir isso mudando radicalmente a aparência dela. E foi isso que ela fez. Logo depois do filme As Patricinhas de Beverly Hills, ela sumiu por um tempinho e quando ela apareceu, ela já estava completamente diferente. Ela estava muito magra, com os cabelos loiros, o que fez a mídia cair muito em cima dela, querendo saber como ela fez para emagrecer isso. A mesma mídia que chamava ela de gordinha caiu em cima dela depois porque ela tinha emagrecido. Passaram a dizer que ela tinha anorexia, que ela usava drogas ilícitas para poder emagrecer, fizeram da vida dela um inferno. Mas ao mesmo tempo que a imprensa caía em cima dela por conta disso, ela passou a ser chamada para os filmes que ela queria fazer. Então você imagina o que isso não causou na cabeça da menina. Ela seguiu nessa linha, sempre muito magra, achando que só assim ela conseguiria os papéis que ela gostaria. A Brittany participou do filme Garota Interrompida, ela participou também do filme 8 Miles com o Eminem e até rolaram alguns boatos de que eles se envolveram ali amorosamente, mas não foi comprovado. Logo depois, em 2003, ela fez o filme Recém-Casados com Ashton Kutcher, o que rendeu um noivado, mas que não foi muito pra frente. A mãe da Brittany era a agente dela e elas estavam sempre juntas. Até quando ela ia gravar, ela pedia a mãe para ir pro set junto com ela, para ela não ficar sozinha. E inclusive elas moravam juntas, numa mansão de 3,9 milhões de dólares que a Brittany comprou também em 2003. E o curioso sobre essa mansão é que ela tinha sido a casa da Britney Spears com o Justin Timberlake quando eles namoraram. A vida da Brittany era bem privada, apesar de estar sempre na mídia ali por conta do seu peso, ela não se envolvia em polêmicas, ela não saía, era bem caseira mesmo.
tanto que quando seu relacionamento com Ashton Kutcher acabou, ela teve mais 2 noivados que a imprensa nem ficou sabendo no momento de tão reservada que ela era. Até que em 2007 ela foi vista usando aliança ao lado de um homem que era 8 anos mais velho que ela. Esse homem era Simon Monjack. Ele era um roteirista pouco conhecido. A mídia não gostou muito dele, passaram a criticar ele dizendo que ele era gordo, que ela foi de um cara bonito como Ashton Kutcher para esse cara que não se cuidava, que ele só queria o dinheiro dela, entre outras coisas. Além disso, durante o casamento, o Simon era obcecado pela aparência de Britney. Ele incentivava ela a fazer várias plásticas e procedimentos estéticos, a emagrecer e, além disso, fazia várias sessões fotográficas com ela dentro de casa. Ele era um pouco controlador também, rolaram boatos de que ele escolhia os papéis que ela iria aceitar, que para fazer um filme com ela, primeiro tinham que pedir permissão para ele, fazia questão de estar sempre presente nos sets de filmagem, até que em dezembro de 2009 eles viajaram juntos para Porto Rico, pois Britney iria participar da gravação de um filme. Só que rolou alguma confusão no set envolvendo o Simon e ela foi expulsa do filme logo no primeiro dia de gravação. Depois dessa confusão, os três, a Britney, a mãe e o marido, voltaram para Los Angeles, para casa deles, e eles estavam um pouco gripados. Até que em 20 de dezembro de 2009, após passar alguns dias ali se queixando dos sintomas da gripe, tomando remédio por conta própria, a mãe dela encontra ela tendo um colapso no chão do banheiro. Ela dizia para a mãe dela que não conseguia respirar e que estava morrendo. Rapidamente, Sharon liga para o corpo de bombeiros, que pergunta o que está acontecendo, passa algumas informações ali pelo telefone, mas logo chegam no local da ocorrência. Foi tudo bem rápido, eles demoraram 8 minutos para chegar até lá e levaram a Britney para o hospital, só que ela não resistiu. Às 10h04 da manhã daquele dia, 20 de dezembro de 2009, Britney faleceu. O legista que examinou o corpo da Britney, após conversar um pouco com Simon, reparou que ele também tinha sintomas de gripe. Nessa conversa, o Simon perguntou se realmente tinha necessidade de fazer a autópsia e se havia algum meio legal para que ela não fosse feita, porque poderia causar um trauma na família. Só que acabou que a autópsia foi feita e nela não tinha presença de drogas no corpo da Britney e foi concluído que ela tinha morrido por anemia e pneumonia. Nessa autópsia também foram encontrados muitos componentes de medicações diferentes dentro do corpo dela. Uma investigação feita na casa, logo após a morte da Britney, foram encontradas muitas coisas, parece que eles eram bem acumuladores. A casa era lotada de araras de roupas, a ponto de não conseguirem andar pela casa direito. As bancadas do banheiro, assim, em volta da banheira, eram lotadas de cosméticos. Algumas janelas da casa eram lacradas e, fora isso, eles encontraram mais de 90 frascos de remédio na cabeceira de cada um deles, fora o que tinha no restante da casa. Acontece que logo após de gravar as Patricinhas de Beverly Hills, a Britney sofreu um acidente de carro onde ela quebrou alguns ossos. Quando ela estava se recuperando, ela passou a fazer uso de algumas medicações e acabou ficando viciada nelas. Além disso, a Britney tomava remédios para sopro no coração e ansiedade, fora outros que não eram receitados. A mãe dela comprava tantos remédios que uma vez um farmacêutico se recusou a vender mais remédios para ela. Britney morreu sem nunca saber quem realmente era o marido dela. Apesar dele se dizer milionário, na verdade ele era um homem cheio de dívidas. Ele devia $50 mil para sua primeira esposa e tinha um histórico de se casar com mulheres para poder pegar o dinheiro delas. Tanto que a Britney foi o seu terceiro casamento, que coincidentemente aconteceu quando o visto dele estava bem próximo de expirar. Ele já havia sido suspeito de fraude de cartão de crédito, se dizia diretor e roteirista, mas só havia conseguido que seu nome aparecesse nos créditos de um filme como diretor após chantagear a equipe, dizendo que colocaria a produção na justiça caso não colocassem o nome dele, o que faria com que o filme ficasse parado até que toda essa questão legal fosse resolvida. E a produção do filme acabou aceitando. Ele também tinha mais 2 filhos que a Britney nunca soube da existência. Muitas teorias foram criadas acerca da morte da Britney. Algumas pessoas achavam que ela teve overdose, outras achavam que ela tinha morrido de anemia severa porque ela tinha anorexia, e outras achavam até que o seu marido tinha matado ela de alguma forma. Até que no dia 23 de maio de 2010, acontece algo que ninguém esperava. Simon Monjack foi encontrado morto no chão do seu quarto aos 40 anos de idade, com exatamente os mesmos sintomas da Britney. Quando os socorristas chegaram, eles perceberam que tinha alguns pertences de Sharon no criado mudo que era da Britney, o que deu a entender que os dois estavam dormindo juntos, o genro e a sogra. Ao ser questionado sobre isso, a Sharon disse que eles estavam dormindo juntos sim, mas só porque eles sentiam muita falta da Britney e que não tinha nada sexual envolvido nisso, apesar de ser bem esquisito.
Como Simon morreu exatamente com os mesmos sintomas da Brittany apenas 5 meses depois, a história ficou ainda mais bizarra. As teorias sobre ele ser suspeito caíram. As teorias sobre ela ter morrido de anemia por conta da sua anorexia caíram também, até porque o Simon tinha 130 quilos, então não podia ser ocasionado por conta disso. E as teorias sobre uma possível overdose também, pois não foram encontradas drogas no corpo de nenhum deles dois. Os legistas concordam até hoje que a morte dos dois foi acidental e que não há mais nada para investigar. Mas após tudo isso, muitas teorias surgiram. O pai da Brittany, com quem ela não tinha muito contato, acreditava que ela havia sido envenenada pela mãe. Acontece que ele descobriu que pessoas envenenadas com arsênio podem morrer de anemia, e aí ele passou a investigar isso de forma particular. Ele conseguiu uma amostra do cabelo da Brittany, e depois que essa amostra de cabelo foi examinada, descobriram metais bem pesados no cabelo dela, o que pode sim ser uma indicativa de arsênio no corpo da pessoa, só que também pode ser indicativo de produtos químicos para cabelo, então nada nunca foi provado. Um tempo depois ele desistiu desse caso e faleceu em 2019. A outra teoria era de que a Brittany havia sido envenenada por alguém do governo. Acontece que uma amiga dela estava envolvida lá num caso de imigração ilegal e ela havia prestado depoimento sobre esse caso para ajudar essa amiga dela. E um pouco depois de prestar esse depoimento, ela mostrou bastante preocupação em estar sendo perseguida. Outra teoria era que uma bactéria que estava presente no mofo que tinha na casa havia intoxicado tanto a Brittany como o marido dela. Mas acontece que a bactéria encontrada no pulmão da Brittany era diferente da bactéria encontrada no mofo, então essa teoria também caiu. Mas a mãe dela entrou num processo até com a imobiliária que vendeu a casa por conta disso, mas acabou que não deu em nada porque nada foi provado. Outra teoria era de que a mãe da Brittany havia envenenado eles dois, porque foi ela que encontrou os dois um pouco antes deles morrerem, e meses antes disso tudo acontecer, a Brittany tinha mudado o testamento dela e deixado tudo para sua mãe e nada para o marido. E a última teoria era de que a casa era mal assombrada. O Simon sempre dizia que a Brittany não gostava da casa, que ela não se sentia bem lá dentro, e até quando eles saíam pra jantar ou pra fazer algum passeio, participar de algum evento, ela sempre arrumava uma desculpa pra ficar num hotel ali próximo do local, só pra não voltar pra casa. E lembra que eu disse que a Britney Spears também morou nessa casa? Acontece que uma maquiadora dela revelou num podcast recentemente que a Britney já havia passado por experiências sobrenaturais nessa casa, com direito a espíritos, portais e tudo mais. E isso fez com que ela nunca mais quisesse voltar lá nessa casa. E aí, o que vocês acham que realmente aconteceu nesse caso? Deixa aqui nos comentários pra mim. E antes de ir embora, por favor, mais uma vez, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês. É isso, um beijo.